Nosso convidado de hoje é, além de vereador da casa, líder de movimentos humanitários e também comunicador. Isso mesmo, eleito em 2016, ele está agora no seu segundo mandato na Câmara Municipal de São Paulo. É o atual segundo vice-presidente da casa, além de presidente da Comissão de Saúde. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador André Santos. Se esforce, porque um dia você vai ser alguém na vida. E quando você chegar lá, vai ser fundamental a questão de estudo, porque isso vai fazer diferença para você. Lá no Rio de Janeiro dizia assim, a turma de São Paulo gosta de trabalhar, só vive do trabalho. E quando a gente chega aqui e se depara com uma realidade de desemprego, de miséria, as pessoas passando muita privação, ali eu tive paz para poder dizer, agora eu vou entrar na política e vou enfrentar o que é preciso. Só que eu iria enfrentar um outro mundo. E quando eu chego aqui na Câmara Municipal, os vereadores mais experientes, eles tiveram a paciência de sentar comigo e falar, aqui funciona assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E isso me ajudou muito, eu consegui fazer esse programa e conseguir dar voz também para essas pessoas que quase nunca são ouvidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. E, como sempre, ao meu lado, minha parceira... Correria, né, Hanna? Correria, né? Hanna Hoje Beltrão. A gente acertou no nosso soquinho. A gente lembrou disso, né? Tudo bem com você, Dan? Olá pra você, olá Brasil, olá então São Paulo. Tudo certo pra gente começar mais um SampaCast. E a gente tem a honra de receber aqui o vereador André Santos. Seja muito bem-vindo então no nosso estúdio. Eu que agradeço, Hanna Beltrão e também Daniel Monteiro. É uma oportunidade que nós temos de mostrar para as pessoas aquilo que acontece no dia a dia daqueles que trabalham na vida pública. Com certeza. Justamente até puxando um pouquinho, vereador, mostrar, mas a ideia até do nosso programa é também conhecer um pouco mais a pessoa, o André Santos, não só o vereador, né? O senhor nasceu no Rio de Janeiro, em Nilópolis, da Beija-Flor, não sei se é isso, mas como veio para cá muito cedo, 95, mas antes de vir para cá, como foi sua infância lá? Como se o jovem André Santos, o jovem naquela região? Muito futebol. Boa! Lá a gente chamava de bola de gude. E é claro, muita infância. Coisa que hoje em dia muitas crianças vêm tendo dificuldade, porque nós tínhamos quintal, nós tínhamos os coleguinhas que sempre se juntavam para brincar, então essa parte nós não podemos reclamar. No entanto, era uma pessoa que tinha uma vida familiar muito difícil, porque o meu pai, embora trabalhava numa empresa que dava a ele a estabilidade, eu tinha uma mãe alcoólatra, e eles, por conta disso, tinham uma série de problemas no próprio relacionamento. Não vieram a se separar, né? Permaneceram casados até que meu pai faleceu há alguns anos atrás, mas eles viveram muitos dramas. Tá? E eu sei que tem muita gente acompanhando o programa, e por conta dessa questão do vício, a minha mãe teve uma série de problemas de aborto. Porque quando vinha a notícia de que estava para chegar uma criança, tinha uma série de outras preocupações, uma série de outros problemas, e por causa disso eu continuei como filho único até os 12 anos. Tá? E tendo que viver todo esse drama e, ao mesmo tempo, ver uma mãe extremamente arrependida, muitas vezes, de determinadas atitudes que ela tomava, porque, em meio ao desespero que era a vida dela, ela tentava, de alguma forma, se refugiar na bebida, principalmente, e foram vários os episódios que nós vivenciamos em relação, principalmente, a ela. Agora, uma coisa que me marcava na infância era porque a minha mãe ela era muito torcedora do filho, para que o filho pudesse vencer. Então, com todas as dificuldades que ela tinha, ela gastava tempo para poder me orientar, para me instruir, para falar sobre a importância de estudar, para falar que mesmo nas situações adversas que muitas vezes você tem na escola para poder aprender,
porque eu também tinha que conviver com os problemas familiares, e isso acabava acarretando em dificuldades na escola para poder se concentrar nas provas, enfim. Mas ela dizia assim, você precisa estudar, se esforce, porque um dia você vai ser alguém na vida. E quando você chegar lá, vai ser fundamental a questão de estudo, porque isso vai fazer diferença para você. Então, assim, eu sempre tive por parte dela, e eu agradeço ela até hoje, porque ela foi a maior incentivadora em poder estar cuidando de mim, em poder estar me mostrando a visão de futuro que certamente os meus colegas não podiam passar, porque ainda tinham a mesma idade que a minha, e o mundo em si dificilmente iria passar essa visão de futuro com tanta estruturação. E você contando agora, né, a sua história de infância, como era na sua casa, como foi então para você sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo, e como foi também esse seu interesse em ingressar, né, pela vida pública, querer trabalhar, né, com o povo, ser vereador, como é que foi? Como é que surgiu isso? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? E o meu trabalho ele envolvia questões de ações sociais, com comunidades carentes, principalmente, e surgiu uma oportunidade de trabalho, de transferência de trabalho aqui para São Paulo. E eu vim para cá, o primeiro lugar que eu cheguei em São Paulo foi em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Mais 8 meses depois, eu já tinha sido transferido aqui para a capital de São Paulo. E aqui eu intensifiquei esse trabalho e fui me tornando uma referência dentro do segmento que eu agia. E acabei me tornando um líder desse trabalho em todo o país, com aproximadamente 200 mil voluntários. Então, nós prestávamos serviços na Praça da Sé, em algumas outras comunidades. Mas não era só o serviço de entregar alimento. Nós fazíamos questão de sentar com as pessoas antes da comida e entender o que estava levando aquela pessoa a estar naquela situação. Para que a gente pudesse dizer, olha, você daqui a pouco vai participar da sua refeição, que você precisa, mas, olha, essa refeição daqui a pouco acaba. E você precisa seguir esse caminho assim, 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 para que você um dia consiga sair dessa situação e ajudar outras pessoas que, infelizmente, vierem a enfrentar o mesmo problema que hoje você está. Então, nós descobrimos muitas coisas, é importante que as pessoas saibam. Por exemplo, você sabia que tem gente que a gente encontrava ali na Praça da Sé que tinha uma empresa, tinha casa própria, tinha uma família, mas era uma pessoa que vivia em situação de rua na cidade de São Paulo. Por quê? Houve uma briga familiar e a pessoa ficou, vou usar essa expressão muito popular, desgostosa da vida, simplesmente pegou e veio para São Paulo e foi morar na rua. Era assim que acontecia. Então, a orientação para essa pessoa era, vamos tentar criar uma ponte para que haja uma reconciliação com a sua família, porque não era só a questão de comida. Outras pessoas, era assim, fui para São Paulo porque disseram, uma grande cidade, e lá o que não vai faltar é oportunidade. Aí a pessoa vinha para cá, se desfazia de tudo que tinha e vinha para São Paulo. Chegava aqui, portas de emprego fechada, não conseguia, e o dinheiro acaba. Sim. Daqui a pouco estava lá a pessoa naquela situação. E aí ela é roubada, porque quem pensa que pessoas que moram na rua não é roubada, elas são assaltadas. Então, perdia seus documentos, perdia suas coisas. Então, como é que ele vai conseguir emprego sem documento? Exato. E assim uma série de coisas foram acontecendo. Então, aqui em São Paulo, quando eu vim para cá, eu realmente consegui enxergar que essa cidade tão poderosa que é a cidade de São Paulo, tão conhecida, né? Conhecida pelo trabalho, porque lá no Rio de Janeiro diziam assim, ó, a turma de São Paulo gosta de trabalhar, só vive do trabalho. E quando a gente chega aqui e se depara com uma realidade de desemprego,
de miséria, as pessoas passando muita privação. E uma coisa que eu preciso falar aqui, o alto índice de assistencialismo. Eu não estou falando do assistencialismo. O assistencialismo, ele existe, é necessário. Eu estou falando do alto índice de assistencialismo. Porque se concentrava, como até hoje, se concentra toda a energia para dar as coisas para a pessoa. Vamos dar comida, vamos dar cobertor, vamos dar um local provisório para ele poder descansar, mas não se pega boa parte do que se investe nessas coisas para tornar a mudança da vida das pessoas real. Então, eu sempre fui uma pessoa que, por estar lá, por estar convivendo com essas pessoas, eu sempre fui defensor do seguinte: vamos prestar assistência. Porque se a pessoa está doente, vamos trazer saúde para ela. Está com fome, vamos trazer comida para ela. Agora, nós não podemos dar para essas pessoas a sensação, de, primeiro, que elas são inúteis. Segundo, que as coisas são fáceis. Que as coisas são fáceis. E terceiro, que tudo é impossível. É impossível elas mudarem de vida. Então, assim, hoje, quando eu me deparo, estando aqui na cidade de São Paulo, com esse assistencialismo acima do normal, que é o que está provocando outros municípios, pessoas de outros municípios, dizerem assim: vai para São Paulo, porque São Paulo você vai ter toda a assistência. Pessoas de outros estados dizendo: vai para São Paulo que você vai ter toda a assistência. Mas vocês, como jornalistas, vocês sabem a importância de ter apoio para que vocês possam visualizar o futuro e entender o seguinte: eu vou ser alguém importante para a minha cidade. E hoje é o que eu percebo que falta muito em relação a essa questão com essas pessoas que são chamadas de minoria. São chamadas de minoria. E eu acho que se eles fizessem o que a minha mãe lá atrás fez comigo e outras pessoas que sempre me amavam, que elas me ajudaram. E às vezes a ajuda é falar a verdade, às vezes a ajuda é repreender, às vezes a ajuda é dar comida, dar condições de estudo, mas às vezes é também falar a realidade para a pessoa e mostrar para ela que tem um outro caminho que pode fazer com que ela, com as próprias pernas, consiga vencer. E tendo contato com toda essa realidade da cidade de São Paulo, dialogando com esses perfis diferentes de pessoas, muito provavelmente também passeando pela cidade, transitando por ela, como foi sair desse trabalho para virar vereador? Como é que houve essa transição? Eu recebi um convite de uma pessoa para ingressar na política. Você vê, a gente está tão envolvido com o nosso trabalho, a gente nem passava pela minha cabeça a questão de política. Alguém virou para mim e disse assim: por que você não ingressa na política? E logo vem o medo. Porque a gente ouve falar tão mal de política, principalmente dos políticos. Sim. Falei: eu estou aqui fazendo um trabalho, eu não tenho mancha no meu nome, as pessoas gostam de mim, eu consigo ter um trabalho que eu chego em casa cansado, mas feliz, e de repente eu entro na política, começo a ver uma série de problemas, e eu realmente fiquei muito pensativo em relação a isso. Até que um dia uma pessoa que estava lá no exterior, na Argentina, falou assim: André, eu vi você num determinado lugar, apareceu você vai entrar na política? Eu falei: mas eu estou meio assim e tal. Falou: não, a política precisa de pessoas que vão trazer o que é importante e necessário para as pessoas. Pessoas de confiança. Ali eu tive paz para poder dizer: agora eu vou entrar na política e vou enfrentar o que é preciso. Só que eu iria enfrentar um outro mundo. Sim, sim. E é importante que as pessoas saibam. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. E eu precisava estudar. Como é que eu vou entrar para encarar uma Câmara Municipal de São Paulo com o vereador dessa cidade sem aprender absolutamente nada? Se eu for fazer uma faculdade, não vai dar tempo. Faculdade que eu digo específica para questões de política. Então, eu entrei num curso numa faculdade conhecida, de renome,
de gestão e avaliação de políticas públicas. Eu levei 3 meses fazendo esse curso. E ali eu passei a ter um entendimento de como é o mundo político. Tem uma base, né? A base. Sim. E a política é a arte de atuar. Pode procurar. Está lá, política. A arte de atuar. E quando se fala de atuar, não é questão de falsidade. É questão de você se movimentar e de você agir de uma forma que você consiga atender àqueles que têm uma expectativa a seu respeito. Isso, com certeza, me ajudou muito. E eu quero revelar uma outra coisa, não sei se eu vou ter tempo para isso, que são os vereadores antigos. Quando nós chegamos aqui, eu fui eleito em 2016, com 37 mil votos, e quando eu chego aqui na Câmara Municipal, os vereadores mais experientes, eles tiveram a paciência de sentar comigo e falar, ó, aqui funciona assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu vi um lado também que a maioria não sabe, que é o lado que, quando a gente vai participar das refeições juntos aqui na Câmara Municipal, então, por parte dos vereadores, há um respeito de um para com o outro, independente da sigla partidária. Isso é muito importante, né? Sim. E a questão familiar. Nós não nos envolvemos com questões de familiares dos demais vereadores, mesmo que eles sejam de partidos opostos. Então, esses vereadores antigos, que são referência e realmente têm um nome bem preservado na vida pública, eles tiveram paciência de poder nos instruir sobre determinadas coisas. Foi a grata surpresa que eu tive aqui na Câmara Municipal. Porque quando você chega meio desconfiado. Sim. Meio assim com o pé. Então, esse acolhimento foi essencial, né? Para você aprender, se sentir em casa, né? Ver como é que funcionava direitinho. Eu já fiz estágio, outros vocês creio que fizeram estágio. Você chega para fazer um estágio, se aqueles que estão mais antigos não te acolhem e não têm paciência para procurar te ensinar, fica difícil. Você vai demorar muito mais para conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento público a esses vereadores e a esse exemplo que positivamente existe dentro da Câmara Municipal. Isso é legal. Isso é legal. E que se repita, né? Sim, com certeza. Não só na área da política, em todas as profissões também, porque realmente esse acolhimento faz muita diferença. E falando, né, na sua trajetória profissional, o senhor também é comunicador, já esteve à frente de programas, vou até ler aqui, você, né, idealizou o programa De Frente com a Realidade, você que defende muito, né, a pauta de desigualdade social. Queria que você falasse um pouquinho também dessa sua passagem como comunicador. Então, quando eu soube que eu ia entrar na política, eu falei assim, eu preciso criar, a gente tem a rede social, eu falei, eu vou criar um programa que eu vou inverter. Normalmente, quando se chama para convidar alguém para uma entrevista, é natural, não é nenhum problema isso. Chama-se pessoas que elas são famosas, são conhecidas, enfim, para poder explicar de uma forma mais ampla as coisas. E eu falei, eu vou inverter, eu vou chamar aquelas pessoas desconhecidas, dona de casa, motorista de táxi, porque eu quero estar de frente com a realidade deles, porque assim, eu vivia no mundo que eu saía do meu local de trabalho, ia para lá para fazer o trabalho de prestar assistência, acabava lá e ia para casa. Eu não tinha assim um contato com todo mundo. E era uma forma, na minha conversa com essas pessoas, de entender a cabeça dessas pessoas, como elas enxergavam a cidade, como elas enxergavam as questões políticas, quais eram os conflitos delas. E isso me ajudou muito. Eu consegui fazer esse programa e conseguir dar voz também para essas pessoas que quase nunca são ouvidas. É muito interessante, porque o senhor fez esse trabalho de assistência social, foi convidado a participar da vida pública, conversa com a sociedade, e tudo isso, acredito que dialogue com a sua pauta principal, que seja a desigualdade, questões de desigualdade. Na sua opinião, o senhor já falou um pouco da questão do assistencialismo na cidade, mas o que também impacta
para esses índices de desigualdade tão grandes na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo sendo um reflexo para o resto do Brasil? E como trabalhar esse problema? Como resolver essa pergunta de mudar o mundo? Acho que a resolução é muito mais complicada, mas pelo menos amenizar. Primeiro é falar sobre essa questão de igualdade, tá? Que ela precisa ser muito bem esclarecida. Quando você tem uma profissão, quando a gente fala assim, por exemplo, a mulher precisa ganhar o mesmo salário que o homem nas profissões, uma vez que ela assume a mesma responsabilidade, é natural que ela ganhe. Agora, essa igualdade, ela é conquistada. O que não pode também é você igualar todo mundo, você trabalhar por essa igualdade, um trabalhando e o outro não está trabalhando. Um fazendo a sua parte e o outro não está fazendo a sua parte. Então, esse tipo de igualdade é injusto. Então, a igualdade, quando a gente se refere à luta pela igualdade, é de oportunidades. Para que ninguém diga assim, eu não tive oportunidade de mostrar a minha força, de mostrar a minha capacidade. Então, assim, nós ouvimos muitas pessoas falarem assim, não, tem que ter igualdade. Mas ela nivela a igualdade geral. A igualdade que a gente enxerga é de oportunidade. Então, a pessoa é rica, ela tem uma oportunidade de estudar em determinados lugares que vai melhorar o seu conhecimento. O pobre precisa ter também o quê? A oportunidade de ter escola. Dificilmente ele vai ter uma escola semelhante à daquele rico, porque o rico vai viajar, enfim, ele tem outras condições. Mas, pelo menos, ele tem uma oportunidade dentro daquela área de também, mesmo que em escolas diferentes, poder estar estudando, poder ter a chance de um dia brigar de igual para igual numa oportunidade, por exemplo, de emprego. Agora, vamos supor, essa pessoa, porque ela é pobre, ela conseguiu estudar, o governo deu a ela essa condição, outras pessoas que estimularam ela a isso, conseguiu, mas ela é pobre, ela está lutando por igualdade e ela consegue um emprego. Conseguindo um emprego, ela vira para o patrão dela e diz o seguinte, olha, fulano, eu, porque sou pobre, posso chegar a hora que eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso me aplicar da maneira que eu quiser no meu emprego. Ninguém pode chegar depois e criticar esse patrão, porque esse patrão mandou essa pessoa embora. Porque não houve a falta de igualdade, porque essa igualdade chamada oportunidade foi dada para o pobre. Só que ele fez o quê? Ele não valorizou a oportunidade que foi dada a ele. Aí se torna injustiça a igualdade com os demais funcionários que estão lá, que estão dando a vida, chegam no horário certo, faz o melhor no seu trabalho, sai no horário que é determinado, cumpre com o seu dever, e o outro lá, porque simplesmente todos dizem que a igualdade é o que tem que prevalecer, tem que ficar lá às custas do esforço de todo mundo. Então, a igualdade que eu defendo é a igualdade de oportunidades. E aí você, dando oportunidade para essas pessoas, você está dando a chance a ela de fazer o seguinte, olha, você agora está na briga, você agora está no páreo, é o que as mulheres sempre buscaram. O que eu quero não é que me tratem como uma pobre coitada. Eu quero ter a oportunidade de mostrar o meu valor. Ponto. Então, você hoje é uma entrevistadora aqui, e você, sendo um homem, um entrevistador, mas os dois estão aqui tendo a oportunidade de quê? De forma igualitária, de mostrar o valor de vocês. Então, assim, a igualdade que eu defendo é a igualdade com sinônimo de oportunidade. Não que tem que nivelar todo mundo e dar para todo mundo tudo que o outro recebe, uma vez que um está se esforçando, fazendo a sua parte, e o outro simplesmente não quer absolutamente nada. E aí eu vou estender, que eu acho que ainda vai mudar muito as questões dos cargos públicos, porque eu conheço muita gente que é servidor público, que trabalha, que dá a vida, que realmente trabalha muito,
Eu aplaudo e toda vez que tem um projeto aqui para aumentar salário, se a gente tem a oportunidade de estimular o aumento de salário, a gente vai por causa dessas pessoas. Agora, nós conhecemos muita gente também que, por causa da comodidade que a vida pública traz, ele diz assim, não, eu não preciso trabalhar, sabe por quê? Eu não posso ser mandado embora. Eu não preciso cumprir o meu horário porque eu não posso ser mandado embora. A lei me protege. Então, nós vivemos hoje uma situação que todo mundo diz, o político, ele é pago com o salário dele é com, como é que fala? Com o dinheiro do contribuinte. Mas cada funcionário público, ele é pago com o dinheiro do contribuinte. E hoje, nós enfrentamos essa dificuldade. Como eu disse, reforçando, tem a maioria que coloca toda a força no seu trabalho. Mas tem aquela turma que se aproveita da lei para querer exigir igualdade salarial, inclusive, mas é o que falta, é o que não cumpre com seus deveres, faz a coisa de qualquer maneira, e eu acho que isso um dia vai mudar dentro do sistema dos servidores públicos, tanto aqui de São Paulo, e espero que em todo o nosso país. Com certeza. Exato. O vereador, até nesse ponto específico de ainda sobre desigualdade, não desigualdade, a gente sabe que a cidade ela não cresce de uma maneira igualitária, ela tem vertentes, ela tem pontos. Nós estamos agora trabalhando a revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico, aqui dentro da casa. Como também discutir o planejamento e o crescimento da cidade pode ajudar a mitigar esses problemas sociais que levam à desigualdade? Até 2016, eu não sabia que existia a Câmara Municipal de São Paulo. Até 2016... eu não sabia que eu poderia vir aqui numa Câmara Municipal e sugerir um projeto de lei a um vereador. Até 2016, eu não sabia que eu poderia vir aqui na Câmara, me inscrever e reivindicar as coisas que eu sempre busquei que fossem resolvidas. Tem um ditado que diz, quem se cala consente. Em parte, eu acredito nisso. Então, a audiência pública que acontece antes da tramitação, antes do projeto estar devidamente instruído, é para quê? Para que você ouça a ponta. Aquelas pessoas que vivem a realidade do dia a dia. Então, o apelo que eu sempre faço às pessoas é o seguinte, aqui na Câmara Municipal, você tem voz. As pessoas pensam que, vou chegar lá, vou falar por 3 minutos, a minha voz vai ser mais uma. Não. Porque eu sou vereador e eu convivo com os outros vereadores. Quando uma pessoa fala algo que é relevante, a gente fora do microfone diz assim, tu estava sabendo disso? Que absurdo. Aquilo já chama a nossa atenção. Então, nós começamos a ter um olhar diferente para aquilo. Significa dizer que naquela hora tudo vai ser resolvido, mas se ela fala hoje, amanhã fala mais um pouquinho, depois fala mais um pouquinho, depois fala mais um pouquinho, daqui a pouco aquilo que ela estava batalhando se materializa. E hoje as pessoas têm uma grande oportunidade de participar das audiências públicas relacionadas à revisão do plano diretor e elas podem ter certeza que elas têm voz, porque vai ser feito ao findar dessas audiências públicas o acolhimento de todas essas propostas e o relator vai compactar isso para transformar isso num projeto para ser votado na Câmara e, uma vez aprovado aqui e sancionado pelo prefeito, aquilo vira lei. Depois que virou lei, é difícil conseguir mudar. Então, a chance que ela tem de reivindicar o que ela precisa é agora. Legal. E é muito importante, né? A gente sempre reforça que a população tem que participar, tem que usar, né, esse poder de voz, de dar opinião, sugerir também novas ideias, né? Mas a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso, vereador, porque a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais papo com o vereador André Santos. O SampaCast volta já. Ana, mais uma entrevista imperdível aqui no SampaCast, né? Papo muito bom hoje, né, Dan? E se você também quer ficar por dentro dessa e de outras entrevistas também, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte seu celular aqui para o QR Code na tela e se inscreva.
Até breve. Tchau, tchau. Rapaz, é impressionante. No meu gabinete, as demandas são em torno de 75% das demandas que chegam no gabinete são relacionadas à saúde. Alto, número alto. Alto. Qual o idioma que você fala além do português? Então, essas pessoas já saem perdendo. No mercado de trabalho, elas já chegam com desvantagem. Aí é o que eu falei da oportunidade. Da oportunidade, né? Sim. O senhor tem alguma inspiração? Alguém que o inspirou no trabalho público? Os maus políticos. Eles me inspiraram. Eu acho que quanto mais responsabilidade você vai assumindo, mais você tem que mostrar. Uma coisa é não ser político, outra coisa é ignorar a importância da política. A política tem interferido diretamente no salário das pessoas, no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E o conselho que eu dou, fiquem atentos às questões da política para que vocês consigam tomar as decisões precisas para limpar o que é mal e trazer o que é bom para dentro da vida pública. Estamos de volta com o SampaCast de hoje. Hoje estamos recebendo o vereador André Santos. Vereador, a gente estava falando, encerramos o bloco falando um pouquinho da cidade no geral. E o senhor também tem uma grande preocupação com a questão da saúde, é uma prioridade. Ela continua sendo? Como o senhor avalia essa questão aqui no município? Rapaz, é impressionante. No meu gabinete, as demandas são em torno de 75% das demandas que chegam no gabinete são relacionadas à saúde. Alto, número alto. Alto. Por isso que continua mesmo depois, a partir do segundo mandato, continua sendo essa questão prioritária. Porque assim, se a gente melhora a qualidade da saúde, então nós também diminuímos o tamanho da dor das pessoas. Inclusive, nessa discussão da revisão do plano diretor, nós estamos também trabalhando e solicitando que haja um aumento de UBSs, de unidades de hospitalares, para que as pessoas possam ser atendidas rápido. Porque, assim, a pessoa mora no lugar e ela tem que se deslocar para um outro lugar, bem distante. Até ela chegar lá, dependendo da gravidade do problema, a pessoa corre o risco de morrer, literalmente. Sim. Fora as questões de violência, fora as questões de precariedade. Às vezes tem um idoso, por exemplo, para ele se deslocar até um determinado lugar, também é muito difícil. Então, assim, hoje, a questão de saúde é algo que não só eu, mas todo cidadão de bem deve estar trabalhando para melhorar. Agora, tem um detalhe importante. O que eu aprendi lá fora foi sempre ouvir falar mal. Sempre ouvi falar mal das questões do que era aplicado muitas vezes de políticas públicas com saúde e outras áreas. Vamos parar para pensar. Se você é um profissional, você faz várias coisas para tentar ajudar e todo mundo só fala do que você fez de ruim ou que você não fez, como é que você se sente? Sim, isso é um ponto. Então, assim, eu quero fazer um apelo para as pessoas, quando houver motivação para crítica, critiquem, não tem problema algum. Eu acho que faz parte. Mas quando alguma coisa positiva acontecer também, dá destaque a isso, fale. Porque as outras pessoas que se utilizam do que é mal para tentar manter essa precariedade, elas vão começar a despertar o seguinte: as pessoas estão atentas não para as vozes que vivem reclamando, mas para as vozes que estão dizendo, eu reclamei um dia, mas olha só o que aconteceu. Eu reclamei que faltava vacinação aqui, agora tem vacinação. Por que essa pessoa não dá destaque a isso também? Eu um dia batalhei muito para que o OBS chegasse ao local que eu moro. Chegou? Então, por que não dar destaque a isso? Porque se você começa a dar destaque, você vai estimular os outros a fazer o que é bom também. E isso hoje é uma situação que eu tenho percebido que as pessoas não procuram dar atenção. Fale mal quando houver necessidade, porque é o dever da pessoa cobrar, mas resolver o problema, dar destaque ao que de bom aconteceu para que as pessoas saibam o seguinte: você também pode batalhar, porque assim como eu consegui, você pode conseguir também.
Isso, com Perfeito. certeza. E, vereador, o senhor já está no seu segundo mandato. Queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos que mais marcaram a sua trajetória, né, durante esses anos aqui na Câmara. Tá, o principal dos projetos foi a questão de escola municipal de idiomas, porque assim que eu cheguei aqui na política, eu procurei um curso de idiomas para fazer, particular. Uhum. E eu vi o preço absurdo que estava, difícil. Olha, como é que pessoa que ganha, por exemplo, eu estou falando de um vereador, é público o salário de um vereador. Se eu, como vereador, já estava com dificuldade para conseguir pagar um curso, imagina a pessoa que recebe um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, que tem uma família grande. Eu ainda tenho uma família pequena, meu filho já casou, eu só vivo com a minha esposa. Imagine a pessoa que ganha menos do que eu e ainda tem a necessidade de sustentar a sua família com outras coisas. E aí tem uma desvantagem que a pessoa que estuda nas escolas públicas passa a ter no mercado de trabalho. Porque primeiro é a luta para conseguir a vaga. Segundo é a luta para conseguir conciliar o trabalho, porque às vezes tem que trabalhar muito cedo, e vencer nos estudos, porque tem cobrança nisso. Aí tá, ele se forma, conseguiu concluir lá o ensino médio, o ensino superior, conseguiu. Agora ele vai para onde? Para o mercado de trabalho, mais competitivo. Só que quando ele chega no mercado de trabalho, a pessoa pergunta assim, vem cá, qual é a sua formação? A pessoa, isso. Qual o idioma que você fala além do português? Então, essas pessoas já saem perdendo. Uhum. No mercado de trabalho, elas já chegam com desvantagem. Aí é o que eu falei da oportunidade. Da oportunidade, Sim, né? sim. Elas já chegam. Então, se o governo, estimulado por força da lei, ele cria uma escola municipal de idiomas, com os critérios, é claro. Então, esses alunos que se formam lá, eles têm um certificado forte, que quando a empresa solicita e verifica, ela diz, não, esse aqui aprendeu num lugar que realmente é feito um trabalho de excelência, e agora, mesmo ele tendo sido formado numa escola pública, ele está apto para fazer o trabalho dele aqui. Uhum. Então, esse foi o objetivo, né? Eu passei numa cidade, inclusive, e eu vi lá em São Caetano do Sul, lá tem uma escola municipal de idiomas. Falei, por que aqui em São Caetano tem uma escola municipal de idiomas e na cidade de São Paulo, com a força que é a cidade de São Paulo, nós não temos? Então, nós batalhamos por isso, graças a Deus a lei foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito. O meu sonho é ainda ter uma escola mesmo, a pessoa passar na rua e ver lá, Escola Municipal de Idiomas. Mas esse trabalho já está sendo feito nos céus e, como eu disse para vocês, que a gente precisa perseverar, eu vou continuar perseverando até que um dia a gente possa ter na cidade, lá escrito, ó, Escola Municipal de Idiomas. Ainda que o meu nome seja esquecido, mas a gente vai saber que coisas boas aconteceram para a melhoria da vida das pessoas. Muito bom. Nesse sentido do trabalho que o senhor desenvolve, vem desenvolvendo na política, o senhor tem alguma inspiração, alguém que o inspirou no trabalho público? Os maus políticos. Eles me inspiraram. Quebrar essa imagem dos maus políticos? Porque eu fiquei pensando assim, depois que eu recebi o convite e teve aquela conversa com aquela pessoa, eu pensei, se essas pessoas estão lá com tanta coisa que eles podem fazer pelas pessoas e pela cidade, usam mal isso, imagine eu que já fazia esse trabalho de graça, de ajudar as pessoas na rua, tendo condições de, por exemplo, aprovar uma lei, tendo condições de mandar um recurso para um determinado lugar para melhorar a estrutura daquele lugar. Então, esses maus políticos foram a minha inspiração para dizer o seguinte, eu preciso ocupar o lugar deles. Eu preciso ocupar o lugar deles. E pessoas de bem precisam ocupar o lugar deles. E só tem uma forma de ocupar o lugar deles, nas urnas. Na época da eleição, as pessoas que um dia votaram, analisando o resultado de entrega do político que ela apostou, que ela investiu, e se ela vê que ele fez um mau trabalho, ela tem que deixar de votar nele e votar em uma outra pessoa.
Foi muito difícil, estou aqui na frente de uma mulher, foi muito difícil, por exemplo, as mulheres terem direito a voto. É muito recente a condição das mulheres chegarem às urnas e decidir. Você não pode jogar fora o seu voto. Você precisa analisar com clareza aonde você vai investir o seu voto. Então, eu não tenho a menor dúvida que esses maus políticos me inspiraram a entrar para trabalhar para tomar o lugar deles. Porque eu sei que a cidade precisa de mudanças, a população precisa de ajuda e eu sozinho não vou conseguir fazer isso. Mas se tiver aí uns 10, 15 pessoas, dos 55 pelo menos, que têm força de vontade para fazer o melhor, a gente vai conseguir construir coisas boas para a cidade. Então, com certeza. E você já passou pela comunicação, hoje está no seu segundo mandato. E quais são os próximos passos do vereador André Santos? Do vereador não, do André Santos, que pode ser qualquer coisa. Não me acomodar. Boa. Não achar que, por eu já ter 2 mandatos, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já provei o que eu tinha que provar. Eu acho que quanto mais responsabilidade você vai assumindo, mais você tem que mostrar. E assim, a minha prioridade é não me acomodar, continuar focado na minha responsabilidade, focado na seriedade que as pessoas que um dia me deram a oportunidade de estar aqui, elas carregam suas vidas e eu tenho um compromisso com elas. Quando eu digo elas, os que votaram, por causa do peso do seu voto, mas agora eu tenho um compromisso com a cidade, que quando olhar o nosso trabalho, tem que dizer assim, não, eu venho sendo representado, ainda que essas pessoas não votem em mim, ainda que ela escolha outro candidato, porque tem outros também bons candidatos, pessoas que vêm fazendo um bom trabalho. Mas quando elas olharem, elas dizerem assim, não, aquela pessoa ali tem feito um bom trabalho. Não é perfeita, mas ela tem feito um bom trabalho. E, para isso, eu creio que, como em todas as profissões, quem para de manter o foco, quem acha que vai viver de fama, vai se dar muito mal. E eu estou torcendo para que essas pessoas se deem muito mal, porque nós estamos precisando de pessoas focadas. Assim como no setor privado, as pessoas têm obrigação de estar focadas, senão elas perdem o emprego delas. Então, no poder público, no sistema público, nós precisamos de gente focada. E se elas não forem focadas, elas precisam ser substituídas. Vereador, a gente está caminhando para o final do nosso papo agora e a gente vai para um bloco do programa que é ping-pong. São perguntas, bate e volta, resposta curtinha, assim, para a gente... Pensou, respondeu, assim, nem pensa muito, já responde. Olha que eu tô com 2 aqui, hein? Não, justamente, é o ping-pong com ser, quatro mãos aqui. Qual é o seu lugar preferido, favorito aqui na cidade de São Paulo? Hoje é a Câmara Municipal, porque aqui eu tenho condições de estar trabalhando para poder ajudar toda a cidade. Então, assim, como eu não sou uma pessoa de ficar passeando muito, até porque eu não tenho muito... Eu faço da Câmara um lugar que eu consigo enxergar a necessidade das pessoas. Então, eu chego muito cedo aqui, vocês podem me perguntar. Quando eu chego aqui, eu chego normalmente 8 da manhã, para poder ficar aqui na Câmara pensando na cidade, pensando no que a gente pode fazer, sozinho, sem interferência de ninguém, anotando as coisas, vendo o que deu certo, o que não deu certo. Então, hoje, eu tenho a Câmara Municipal de São Paulo como um lugar preferido para que eu possa manter a minha cabeça focada em ajudar as pessoas. Legal. Se São Paulo fosse uma palavra, seria? Oportunidade. Boa. Eu acho que São Paulo dá oportunidade porque aqui nós temos diversidade de pessoas, digo, tanto de nações, de países, de estados, e todos que chegam aqui, a gente percebe que eles só não avançam se eles realmente não tiverem força de vontade. Aqui é um lugar das oportunidades, São Paulo. E qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? O maior sonho que eu tenho para a cidade de São Paulo é aproveitar o tempo que eu estou tendo a chance de fazer as coisas acontecerem. Porque um dia isso aqui vai passar. Um dia eu não vou ser mais político, que é a questão de ordem da vida,
Mas quando eu olhar para trás, lá na frente, olhar para trás, eu poder dizer assim, no tempo que eu tive, eu soube aproveitar bem o meu tempo, eu consegui ajudar a construir coisas melhores para a vida das pessoas, juntamente com outras pessoas que também foram muito sérias. Então, meu sonho é lá na frente poder olhar para trás e dizer que a gente conseguiu aproveitar as oportunidades que foram apresentadas. E se você pudesse voltar no tempo, uns 20 aninhos mais ou menos, e dar um conselho para o André lá atrás, que conselho você daria? Cuidar melhor do tempo. O tempo está cada vez mais valioso. Então, por exemplo, a quantidade de horas que eu dava para poder, por exemplo, ficar no videogame, se eu diminuísse pela metade, me focasse em aprender outras coisas, eu já estaria muito à frente do que eu estou hoje. E olha que eu estou à frente. Imagine se eu tivesse aproveitado o meu tempo. Então, meu conselho que eu dou principalmente aos jovens, se divirta, porque você está numa fase muito boa da vida, mas coloque limite no seu tempo, porque o tempo ele é extremamente valioso e quando a gente passa da casa dos 40, 50, é que a gente aprende a ter o peso da importância do tempo. Então, se eu pudesse voltar lá aos 20 anos atrás, eu iria dizer que eu ia dar um pouquinho mais de atenção, de cuidado com o meu tempo. O senhor até otimizou o tempo, porque a outra pergunta era o conselho para os jovens, mas a gente tem mais. Mas já é uma excelente eu posso pergunta, dar um conselho né? para o jovem? Pode? Então, Então... Jovens, aproveitem. Hoje é o dia. O jovem precisa entender o seguinte, ele não é o futuro, ele é o presente. Se ele agora colocar toda a força naquilo que ele está fazendo, então ele vai fazer a diferença no presente e vai tornar o futuro melhor, tanto para ele quanto para outras pessoas. Então, eu quero dizer para o jovem acreditar neles. Não fique preocupado com experiência, porque a experiência você só vai ter lá na frente. Mas acredite na força que você tem, ela é muito importante para o presente. E esse presente é que vai fazer com que o futuro seja diferenciado. Tá anotado. Perfeito. Mais um. E agora, para finalizar nosso ping-pong, queria que você deixasse uma dica cultural, né? Seja um parque, uma exposição, um livro, um filme. Eu aconselho as pessoas a visitarem as bibliotecas aqui da nossa cidade. Porque, assim, a leitura ela é muito importante para que a pessoa possa ampliar o seu conhecimento e sair daquela bolha, né? E hoje é muito importante que você tenha conhecimento das coisas para que ninguém amanhã faça a sua cabeça, para que ela possa ter independência para tomar as suas decisões. Ela ouve todos, mas ela consegue discernir se os conselhos que ela está recebendo vale a pena seguir ou não, porque também ela procurou se aplicar. E a leitura, nós que hoje estamos aqui na vida pública como político, que tem que ler, vocês que são jornalistas têm que ler. Então, acho que a dica é a pessoa explorar um pouco mais a questão de literatura dentro da nossa cidade. A gente está se encaminhando agora para o final do programa. Vereador, que recado o senhor deixaria para a população, para quem está nos acompanhando agora? Que mensagem o senhor passaria para os nossos ouvintes, espectadores, para quem curtiu esse papo com a gente até agora? A dica que eu passo para essas pessoas elas ouvem muitos dizer assim, não se envolva com a política. Só que se ela não se envolver com a política, e aí ela escolhe a forma como ela quer se envolver, se diretamente, se indiretamente, se ela não quiser se envolver, alguém que estará envolvido vai interferir no dia a dia dela. E ela depois não vai poder reclamar. Então, se ela não quer ser um político, é uma escolha dela. Mas uma coisa é não ser político, outra coisa é ignorar a importância da política. A política tem interferido diretamente no salário das pessoas, no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E o conselho que eu dou, fiquem atentos às questões da política para que vocês consigam tomar as decisões precisas para limpar o que é mal
e trazer o que é bom para dentro da vida pública. Perfeito. Então é isso, né? É isso, Se a gente pudesse, a gente ficava horas aqui perguntando, né? Conversando sobre um monte de assunto, mas, infelizmente, o SampaCast de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado bastante. Já fica também o convite para uma próxima, hein? Para o senhor voltar aqui de novo. E eu peço às pessoas, na minha última fala, primeiro agradecendo aqui, tá, a forma respeitosa que vocês conduziram aqui o programa, me deixando bem à vontade. Que bom, vereador. Tá? E pedir às pessoas que compartilhem, tá, essa programação, não só a minha entrevista, mas dos outros também que vierem para cá e dos demais programas, porque quanto mais essa informação chegar às pessoas, melhor elas estarão esclarecidas para poder tomar suas decisões lá na frente. Com Perfeito. certeza. É isso. Obrigado, vereador, de novo por mais um programa. Hanna, é isso? É isso, Dan. Então, gente, não perca, esse foi o SampaCast. Cadê O soquinho? Vamos fazer o de novo. soquinho? O soquinho, então tá bom. Então é isso. Obrigado, Vamos vereador. lá. É isso. Obrigado, Hanna. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Continue acompanhando todos os conteúdos aqui da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar os outros programas e até o próximo SampaCast. Até mais. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau, galera.